3 perguntas. A política do padre Cícero era positiva ou negativa? Esta é a primeira. A segunda, lutar pela independência do Juazeiro foi um pecado do padre Cícero? E a terceira, Jesus Cristo foi político ou não? Assim, eu tenho uma concepção sobre a atuação do padre Cícero, um tanto quanto pessoal, é claro que é pessoal, mas assim, destoa. Tudo que foi feito aqui tinha um sentido. Tudo que o padre Cícero fez, tudo que Floro fez, tudo que aconteceu no Juazeiro pós-milagre, tinha um sentido. Dizer ao mundo que aqui tinha um lugar onde existiam pessoas que mereciam ter o seu espaço. Consequentemente, o bem e o mal, boa ou política ruim, de quem quer que tenha sido, esses termos se aproximam dependendo do discurso, dependendo da visão do discurso. Na minha concepção, toda a política exercida no Juazeiro, ela teve o seu lado positivo porque permitiu a nossa sobrevivência. Eu tenho orgulho, muito orgulho, de dizer que meu avô esteve nas trincheiras. Era um alagoano, chegou aqui em final de 1912, em dezembro de 1913, já estava dentro das trincheiras, se preparando para defender o filho que ele trouxera para batizar no Juazeiro, porque não podia ser batizado com o nome de Cícero lá em Pão de Açúcar, em Alagoas. Então, se a trajetória política vista do lado de Juazeiro, vista do lado das pessoas de Juazeiro, tenha uma positividade de sobrevivência. Já por outras visões, aqui é aquilo que foi falado, o padre Tabosa falou, que a gente não vai repetir. Eu vejo assim, senhor, que talvez o homem mais político que tenha acontecido tenha sido Jesus Cristo, né? Porque ele fez todo um novo pensar e instigou. É porque nós temos um preconceito muito grande com o termo político. Nós, brasileiros, temos. Daí, quando fala em política, aí já não presta, já não vale nada. Então, eu vejo dessa forma esse pensamento, senhor. Eu gostaria de parabenizar a realização desse filme, porque eu fiquei simplesmente impressionado com a qualidade da película, com a qualidade do som, com os personagens e com a visão que esse filme documentário vai trazer, não só para o Juazeiro, mas para o Brasil, de forma o que foi a sedição e esse fenômeno que foi, ainda tem muita dúvida com relação a ele. Essa é a nossa primeira observação. Eu quero parabenizar todos os participantes, toda a direção aqui presente, o Aderbal, o Jonas, todo o Casimiro, todas as pessoas. Eu tenho uma memória muito fotográfica e eu observei até a título só de observação, não é de crítica. É que a fisionomia de Floro Bartolomeu, quando ele chega no Juazeiro, é a mesma fisionomia, ou seja, o mesmo bigode, sem tirar nenhum retoque, a mesma cabeleira, do final da parte que nós vimos. Então, isso aí transcorreu um lapso temporal grande, em termos de maquiagem, em termos de coisa. Eu acho que o Floro Bartolomeu, no início, quando ele chegou aqui,
Quer dizer, teria que ter dado um retoque no rosto dele para que a fisionomia dele parecesse ser mais jovem. Essa é apenas uma observação. Espera aí, doutor, mas isso aí não tira, é apenas uma observação que eu estou fazendo. O problema da fisionomia, certo? Outro aspecto é com relação, não passou aqui, mas a gente tem preocupação de estudar isso aí, é sobre a patente que Virgulino recebeu aqui. Há ainda hoje muita divergência, então eu tenho umas 3 perguntas só sobre isso aí, vou encerrar. Primeira pergunta. Padre Cícero sabia que Lampião vinha para o Juazeiro? Primeira pergunta. Padre Cícero participou da carta que, segundo a bibliografia fala, que foi enviada por Floro através de um policial para Lampião? E terceira pergunta, qual é o posicionamento dos estudiosos daqui com relação ao fechamento com relação a esse tema? Renato Casimiro. Não, olha, eu vou interferir simplesmente para dar apoio a vocês. Floro Bartolomeu, doutor, chegou em 1908. O caso que eles estão passando é 10, 11. Quer dizer, não houve alteração fisionômica. A fisionomia era a mesma, 2, 3 anos não alteraria. Eu queria fazer um comentário exatamente na linha do que está arguindo aí o Amaury, exatamente sobre isso. Quer dizer, eu, se fosse mais exigente e dando uma certa atenção ao que você está dizendo, eu cobraria uma maior diversidade de figurinos. Mas, Amaury, você tem toda a razão nesse sentido. As fotografias que a gente tem do Floro, entre 1908, aliás, nós temos a fotografia do primeiro encontro do Padre Cícero com o Floro, não é? Quando ele chega realmente, vindo de triunfo. E temos a última dele, por volta de 26, enfim, até do velório temos. Então, realmente, o Floro foi um personagem que passou através desses, quantos anos aí? 18 anos, aproximadamente, praticamente sem ter, assim, uma grande alteração. Já com o Padre Cícero, no mesmo período, a gente tem sinais bem evidentes, assim, de que seria necessário, cenograficamente, interferir para que a maquiagem desse uma melhor acomodação a essa questão da temporalidade vista nesse aspecto da cronologia do filme, certo? Mas, por exemplo, a gente nota nesse particular que não houve essa preocupação. Eu acho que é um pecado menor de que o figurino do Floro não fosse assim tão diversificado, não é? E aquela foto é igual a que tem lá na Assembleia de 1914. Exatamente. Bom, vocês falam sobre a questão de Lampião. É evidente que eu não sei nem como é que você vai posicionar isso, porque ainda não vi a montagem dos 3 capítulos. Quer dizer, a única possibilidade que há, não é, seria o quê? Eu nem concebo nesse instante como é que a gente poderia avançar, porque como isso tudo vai terminar em 14 ou um pouquinho mais depois, 12 anos depois, seria um tanto estranho inserir realmente essa questão no cinema, né? Seria realmente um exercício assim horroroso do ponto de vista até de tentar conceber cinematograficamente uma coisa que está. Bom, aí tem espaço. Bom, mas sobre a questão do convite, eu tive acesso, e como me pertencia, eu terminei doando à Universidade Federal os livros dos documentos do Padre Cícero, exatamente no período que ia 25, 26, etc., até 30 e tantos. Para mim, há somente 2 telegramas relativos à presença de Lampião no Juazeiro. Né? E esses telegramas não dizem respeito um diz respeito que ele está, né? E um outro que está se retirando e está
a caminho de Barbalha, etc., uma coisa desse tipo. São os dois. A Luitgard tem ela realizou uma pesquisa na época sobre isso e chegou aos arquivos no Rio de Janeiro, arquivos do Exército. Não é? Ela parece que não pôde copiar isso, não teve autorização. Esse documentário ainda estaria sob interdição ou coisa desse tipo. Onde realmente a presença do Lampião, não é, foi uma coisa garantida internamente no Juazeiro pelo Floro, não é, em vista do acerto maior, que era realmente a proteção da fronteira do Ceará com relação à passagem de Luiz Carlos Prestes. Tá? Então, é evidente que aqui, todo mundo sabe, morava boa parte da família de Lampião. Não é? E o Ceará tinha, digamos, de certa maneira, a não ser com o incidente de Limoeiro, mas aquela, digamos, inviolabilidade, de tal maneira aqui havia, entre aspas, aquele respeito para que, mesmo transitando, não houvesse outro tipo de conflito. É evidente que parte disso se dava, penso eu, em reciprocidade a essa questão que a própria família recebia aqui, mantendo, digamos, a proteção e não alvo de qualquer tipo de agressividade ou de, enfim. Mas há, nesse trabalho da Luitgard, né, que eu não sei se são notas apenas, mas enfim, um sentimento de que isso tudo fazia parte de um esquema geral, né, de entendimento de forças centradas no governo, no Rio de Janeiro, não é? De que havia uma permissão de, enquanto isso acontecesse no Ceará, não haveria qualquer intervenção no sentido de que aquilo se consumasse, porque se reconhecia que, efetivamente, a contribuição que Lampião daria ao seu grupo na proteção à fronteira do Ceará e até na Paraíba, sei particularmente porque o meu avô, quem vê aquelas fotografias da permanência do Batalhão Patriótico em Campos Sales, encontra alguns veículos transportando aquelas tropas. E aqueles veículos pertenciam ao meu avô. Tanto que na execução do testamento do padre Cícero, né, ainda há dívida pendente para pagar o Casimiro que fez esse transporte a serviço do Floro aí por março de 26. Tá? Então, isso é o que ela diz, o que conversamos bem recentemente, e ela diz: você acha que um simples padre de aldeia, porque era assim que perante o comando central se via a figura do padre Cícero, porque como ele já estava completamente eclipsado por Floro Bartolomeu, o Floro era o grande representante da negociata feita no Catete. Então, nesse sentido, era necessário preservar isso. A troco de que Pedro Silvino recebe todo esse armamento que transfere a Lampião em 26, não é? Armamento esse que depois passa pelas mãos lá do Linardi, em Missão Velha, não é? Só bem recentemente, inclusive, a gente conseguiu, os salesianos conseguiram identificar aqui no quintal da casa do Pedro Silvino, o local que brevemente vai ser mostrado. Eles querem apresentar isso como uma atração ali junto do Museu do Padre Cícero, porque é a casa vizinha, né, onde, de fato, esse armamento foi mantido. Né. Então, voltando. Em primeiro lugar, é pouco provável que o Padre Cícero soubesse, ou seja, não encontramos até hoje nenhum documento onde ele pudesse, pela correspondência frequente e que era anotada por uma pessoa da sua casa, não é, que ele estava chegando, que ele estava vindo, ou que ele estava respondendo a alguma coisa, não é, ou que alguém em nome dele estava respondendo de que ele estava a caminho. Se fosse algo, existem alguns documentos cifrados,
nesses livros que recentemente foram decodificados com o apoio de alguém que tinha, enfim, conhecimento de como isso poderia ser, enfim, uma linguagem específica de Forças Armadas, e nós, inclusive, decidimos recentemente retirar essas peças do livro que vai ser publicado, porque isso não estava autorizado. Mas mesmo nessa correspondência cifrada, né, que está disponível, quem quiser, por sinal, está no arquivo da Diocese de Crato. Então, a gente não encontra nenhuma menção relativa a essa permanência. O testemunho mais... há poucos dias, conversando com a senhora Consuelo Figueiredo, que era filha de João Alencar Figueiredo, uma das pessoas que esteve muito próximo ao Padre Cícero, inclusive, nesse período, ela relata a grande surpresa que foi o Padre Cícero ter recebido uma informação de dizer: Lampião está na cidade. O susto que ele levou. Não é? Poderia ser esperado, mas não que naquele momento aquela informação não deixasse de ser uma grande surpresa. Esse é um fato ainda, digamos, a ser melhor esclarecido. Porque na base do documento não existe absolutamente nada. Né? Fica assim uma dúvida enorme, afinal. É evidente que foi. Meu pai, né, morreu há uns anos atrás, tinha uma grande frustração. Ele na época, tinha, meu pai 17, 26, tinha 9 anos, né? Pouco mais de 9 anos. E ele ganhou as crianças todas ali, reunidas em frente à casa de João Mendes de Oliveira, ele teve a sorte de pegar um patacão daqueles. Né? Mas um dia, quando se mudou de Sousa, que ele era paraibano de Sousa, para João Pessoa, onde ele foi cumprir o serviço militar no Corpo de Bombeiros da Paraíba, durante essa viagem ele perdeu. Foi uma grande frustração dele, né, de ter, primeiro, presenciado aquele momento, né, e depois não ter, enfim, guardado essa lembrança daquele momento. Né. Mas, enfim, a presença do Lampião no Juazeiro, em que pese todos os indicativos de que havia uma certa familiaridade. Eu considero uma grande ficção. Eu morei na Rua São José, portanto, a Rua do Padre, e durante um certo tempo me animou muito a ideia de fazer uma memória sobre a rua. Né? E um dos capítulos que eu abri foi exatamente esse. Né? Lampião esteve na Rua São José? Uma pergunta bem ingênua, mas... E me baseei num outro grande exercício de ficção, para mim, me permitam. Eu sou tão pouco conhecedor dessa literatura que eu acho que aquilo é uma grande ficção, a maneira como foi detalhado e tudo, que é o relato do Frederico Maciel, né? Do padre Frederico Maciel. Como é que realmente Lampião percorreu, né? Há um detalhe assim, como se ali fosse todo o planejamento antecipado, né, de como o Lampião saiu da casa de João Mendes e foi até a casa do Padre Cícero para conferenciar à noite e tal. Mas, estranhamente, no livro A Derradeira Gesta, em que a Luitgard entrevista o meu tio José, que era o irmão mais velho do meu pai, e que era motorista e levou as tropas no caminhãozinho do meu avô para Campos Sales, né? Lá está dito, inclusive gravado, né? Ele que tomou um susto danado por saber dela que Luiz Carlos Prestes naquela data ainda estava vivo. Não me diga, esse homem ainda está vivo. Uma surpresa enorme. Ele falava lá, olha a expressão do meu tio, toda noite Lampião descia da casa de João Mendes e ia conferenciar com o Padre Cícero. Então, veja só, como é um negócio ainda tão contraditório, de que, aparentemente, um testemunho pessoal, de época, com um homem com lucidez, isso dito nos anos 73, 74, por aí assim. Então, esse capítulo da permanência ainda é bastante cheio de coisas dos quais a gente ainda não pode categoricamente dizer. Nesse instante, conhecedor assim de boa parte desse documentário, digo, não existe efetivamente nada, não encontramos absolutamente nada do que diz claramente da relação do Padre Cícero com o Lampião aqui dentro. Né? Política e religião
não se une jamais. Li muito sobre o Padre Cícero. Tomava a bênção a ele que minha mãe me obrigava a dar. Minha mãe, todo aniversário do Padre Cícero, vinha aqui. Bem, eu queria saber o seguinte, essa quantidade enorme, essa riqueza enorme de, eu vou falar de dinheiro, bufunfa, arame, cacau, mais-valia. Aonde, o que é que foi feito com essa herança que o Padre Cícero levantou? O senhor poderia perguntar aos padres salesianos e ao bispo do Crato, porque a fortuna do Padre Cícero caiu nas mãos dessas duas pessoas a que eu me referi. Então, isso está no testamento dele, né? A gente sabe que o Padre Cícero, como ainda antes de ser prefeito de Juazeiro, ele deu uma contribuição muito grande ao desenvolvimento do povoado de Juazeiro e depois da cidade de Juazeiro. A gente sabe também que os padres salesianos, quando recebeu parte da herança do Padre Cícero, tinha uma finalidade de construir em Juazeiro escolas de educação, sobretudo escolas profissionais, as chamadas escolas profissionais salesianas. E eles, inclusive, chegaram a fazer isso. Eu me recordo, ainda no meu tempo de jovem, que existe em Juazeiro a escola profissional salesiana, onde se fabricavam, inclusive, sinos, relógios. Hoje não existe mais, foi desativado, né? Mas a gente sabe que teve essa contribuição. Uma outra parte do que o Padre Cícero deixou está hoje com a atual Basílica de Nossa Senhora das Dores. Tem um rico patrimônio, muitas casas, que inclusive são alugadas. Então, a fortuna do Padre Cícero, que foi toda ela destinada à igreja, ela rendeu frutos. Ela deu, de alguma forma, uma contribuição ao desenvolvimento de Juazeiro. Eu acho que isso é um fator muito importante na vida do Padre Cícero, de ter deixado toda essa fortuna para a igreja que sempre o perseguiu. Isso aí é uma coisa realmente paradoxal, mas a gente sabe, a gente tem consciência de que o dia do Padre Cícero, pelo menos aqui em Juazeiro, ele foi muito bem empregado. Só um complementozinho, existe, se o senhor quiser ir bem fundo, existe um livro de Paulo Machado, que ele é o diretor do cartório aqui, que tem toda essa documentação, inclusive ele analisa a compra e a venda dos bens do Padre Cícero após a sua morte, onde fica caracterizado o vendedor dos bens, no caso, pela ordem, a Diocese do Crato, segundo a ordem salesiana. Então, lá tem toda a venda, inclusive os valores que foram vendidos dos bens do Padre Cícero. Esse livro é muito interessante. Eu não recordo bem o nome, se lembra, Documentos de Cartório, de Paulo Machado. Cartório como fonte de pesquisa. Então, inclusive, muito dos bens do Padre Cícero, o Juazeiro não usufruiu por conta de uma locação dos valores, eu estou falando por conta do livro, dos valores maiores que foram propiciados à Diocese do Crato. Para mim é uma satisfação participar de uma mesa tão seleta. E eu queria, e que é obrigação minha, parabenizar ao grupo que construiu essa beleza que nós vimos. Eu escolheria 2 pontos principais. A fotografia está divina e maravilhosa. E, por outro lado, a trilha sonora, ela empolga a qualquer pessoa que um dia veja os 4 capítulos. Por outro lado, nada dessa história, como história nenhuma, cai do céu. Do céu só cai ou avião ou chuva. Nem urubu mais diz que está caindo. Consequentemente, nós teríamos que buscarmos na bibliografia que retrata o Juazeiro, o Padre Cícero, Floro, esse universo todo. E eu fico pensando como foi que essa equipe construiu esse resultado para esse segmento, quando nós temos, pelo menos eu tenho em mente, que a pessoa nos últimos anos que mais propalou esta história chama-se o senhor Ralph de la Cava. Será que esta equipe sofreu influências do Ralph
para manter esse tônus apresentado até agora. Daí para frente eu não sei, que eu não vi, ninguém viu, mas onde estaria Amália Xavier? Onde estaria Padre Azarias Sobreira, que foram contemporâneos dele, que participaram da vida dele, e os livros que escreveram, que estão aí para a gente ler? Como, digamos, absorver o conteúdo desta gente toda e se filtrar para a concepção maravilhosa que nós vimos até agora? Espero que tudo continue no mesmo diapasão. Muito obrigado. Eu queria saber se terá nos capítulos a participação de Afonso Antero Pequeno, que era primo do coronel Antônio Luiz. Primeiro, a respeito de como nós chegamos à história da sedição do Juazeiro. Como a universidade resolveu, nós temos uma instituição lá, que é a PEC, que é a Instituição de Estudos e Pesquisas Técnico-Científicas, e nós reunimos uma equipe de professores, principalmente de pessoas, né, de várias especialidades, né, para pesquisar a história do Ceará. Quando nós fomos pesquisar a história do Ceará, a gente resolveu contar a história do Ceará a partir de um acontecimento que, por um motivo qualquer, deixasse que aquela cidade se transformasse em capital do Estado. Aí a gente encontrou, inclusive em Icó, encontramos em Aquiraz, encontramos aqui naquele episódio da sedição do Juazeiro, e resolvemos começar pela sedição do Juazeiro por vários motivos. Então, a primeira pessoa que a gente começou a pesquisar, nós viemos para cá, para Juazeiro. Primeiro, porque eu fui convidado em 1989, se eu não me engano, eu acho que era em 89, né, para fazer um seminário aqui em Juazeiro, chamado o primeiro Seminário Internacional sobre a Beata Maria de Araújo. Então fui eu na época era publicitário, né, fui eu que fiz a campanha publicitária para esse seminário. Eu fui convidado pelo reitor da URCA, ele entrou lá na minha sala, me convidou e eu vim para cá. E me interessei por essa história, e a partir daí eu conheci o Renato Cassimiro e procurei estudar profundissimamente a história de Juazeiro. Foi aí que eu li todos esses livros que o senhor citou aí, e mais 80 livros que o Renato me deu, e mais, foi uma pesquisa muito complicada. Mas nós chegamos, e o Tico Amorim, o dono da Arca da Aliança, que é meu amigo, o Tico Amorim me deu um livro sobre a Dona Amália Xavier, que era, em tênis, o livro Padre Cício que eu conheci. E eu adorei o livro da Dona Amália Xavier, né? E a partir daí, peguei o livro do Rafa Della Cava também, certo? Que era um livro já tratado cientificamente, né, contando a história. E aí nós fizemos uma pesquisa, eu vim aqui, falei com o Daniel, e nós gravamos mais ou menos assim uns 200 minutos de entrevista com historiadores, e eu refiz o local da sedição. Eu vim para cá, para Juazeiro, fui para o Crato, depois fui para Barbalha, e aí fui. E em cada cidade onde eu cheguei, eu procurei um historiador. Tanto é que lá no Iguatu eu entrevistei um historiador, quando eu cheguei lá no Quixadá eu entrevistei outro, ele me deu um livro da passagem, né, do que realmente aconteceu lá. E essa pesquisa foi que deu o primeiro tratamento do roteiro, que é o primeiro tratamento que é. Então, está feito o primeiro tratamento, era uma história comprida. E quem já fez a tese de doutorado sabe muito bem como é que funciona para o aluno de doutorado. Ele quer primeiro fazer uma tese abrangendo o mundo. Aí depois ele vê que não dá certo, começa a abranger o país dele, depois não dá certo, vai para a cidade dele, e aí que ele entra especificamente naquele tema. Então, nós tivemos muito essa preocupação. Feito o primeiro roteiro, nós fizemos várias entrevistas, aí chegamos com o Renato Cassimiro, com o Daniel, mandei até roteiro para eles, aí, rapaz, vamos fazer isso aqui, a gente começou a verificar que daria para contar a história do Padre Cícero, sem esse lapso de tempo, daria mais ou menos umas 300 horas, não tinha a menor condição. Tanto é que eu gravei para essa edição, e quem tem uma ideia do que é 1 terabyte, nós gravamos 9 terabytes de imagem. Nós temos imagem aí, rapaz, que dá para fazer 10 filmes.
E aí a gente tem que juntar esses filmes e tentar, com o lapso do tempo. Aí entrou a história do jornalista, porque era até um texto que tinha aqui sobre o jornalista, para dar uma ideia, para levar para o passado. Porque eu não estou contando a história do Padre Cícero, nós estamos contando a história do Dr. Flávio Bartolomeu da Costa. Ele é o personagem principal dentro dessa história. Nesse primeiro capítulo, para contextualizar, a gente trouxe o Padre Cícero para dentro da história e para mostrar o Padre Cícero político. Certo? E tanto é que a gente não fala no milagre, né? A gente só cita a Maria de Araújo porque durante a sedição de Juazeiro ela faleceu e o Flávio Bartolomeu tem uma fala mais tarde que ele vai dizer, padre, eu acabei de enterrar a Beata Maria de Araújo, mas eu não quero mais conversa e agora eu vou cuidar da guerra e o senhor fica aí rezando, que é a sua função. Então, essa é a história que nós vamos contar, certo? Nós tivemos a preocupação, aí, no meu entender, a guerra terminou quando o J. da Penha morreu. E estava todo mundo lá, rapaz, e eles já tinham ganho a primeira batalha, e o J. da Penha saiu naquela noite dizendo que ia. Aí eu encontrei os coronéis com tendas. Vocês não acreditam, mas eu encontrei 2 fotos dos 2 coronéis com 2 irmãos com tendas, do jeito que eles eram. A minha preocupação é sempre colocar um personagem mais ou menos parecido, e os coronéis com tendas que eu coloquei são exatamente iguais aos caras que existiam. Passamos lá pela Dona Federalina, né? Eu entrevistei um poeta, o poeta contou uma história comprida, né, sobre a sedição de Juazeiro, que realmente, né, a Dona Federalina tinha mandado 600 homens, então ele contou, eu tenho tudo na rádio contado. Agora, você imagina pegar e traduzir isso em uma obra que era para dar 120 minutos e acabou terminando em 200. Então, essas falhas que tem, rapaz, eu tenho uma plena consciência disso. Tenho plena consciência que existe falha, porque são dados demais, é uma obra muito grande, que daria vários outros filmes. Mas o importante para a gente é contar essa história do Ceará e deixar o legado para essa juventude que não sabe, que não tem a menor ideia do que é a história do Ceará. Eu sou professor autor de um curso de comunicação lá da faculdade e tenho um curso de radialismo, né, esse meu curso, eu sou professor autor desse curso em todo o Brasil. Já estamos em 18 estados com esse curso, porque o nosso grupo de educação de distância passa desse estudo. Eu resolvi contar a história do Ceará dentro dessas minhas videoaulas que a gente faz, né? E contar a história do Ceará. E eu achei bom contar essa história do Ceará contando videoaula e achei bom poder dramatizar. Existem muitas falhas, nós vamos ter muitas críticas, mas evidentemente muitas pessoas, o Renato Casemiro, quando eu lembrei de Dom Quintino, mas eu coloquei na boca lá do Ladislau, disse, o Dom Quintino nem assumiu ainda, né? Mas já está fazendo, sabe? Que era para tirar essa história, porque eu achei tão importante a participação, né? O padre Cícero viajou lá para o Rio de Janeiro querendo, ajeitar, trazer a diocese, né, para o Juazeiro, ele não conseguiu, foi lá para o 4, então eu quis colocar aí, talvez tenha sido uma falha, mas do autor que quis colocar aquele personagem aqui, ainda nem assumiu, mas talvez tivesse aquela junção. E realmente esse negócio de data, 1944, eu sempre fiquei preocupado que o Padre Cícero tivesse dito aquele número errado, sabe? Mas aquela história, a gente nunca faz a conta, né? Se fosse fazer a conta de 44, tinha acertado aquilo ali. Né? Então, muitos personagens, eu realmente, então não existe. Agora, por exemplo, eu achei realmente uma falha no José Marrocos, certo? E porque a gente sabe que a gente tem que apresentar os personagens. É uma falha que eu estou corrigindo. Então, a gente só fala Zé Marrocos, mas no fim. A gente, quando apresenta o personagem de cinema, a gente diz assim, Zé Marrocos, como vai? Né? E não foi feito isso Pois ali era para ter Zé Marrocos, não sei o quê. Certo? Mas não houve, então nós vamos colocar essa fala, certo? Nós vamos colocar e apresentar o Zé Marrocos. Agora, eu queria preservar os Zé Marrocos, eu quero pedir licença, entende, aqui do meu Renato Casimiro, porque eu queria fazer um filme contando a história do Zé Marrocos, certo? E porque eu acho que o Zé Marrocos, rapaz, é um personagem riquíssimo, certo? Que pode ser contado uma história dele. Toda vez que eu venho aqui, que eu venho para seminário aqui, eu vejo palestras sobre o Zé Marrocos. Então, rapaz, vamos preservar esse personagem e vamos contar a história desse personagem. Vamos até atrás de uma pessoa que pareça com ele, mesmo que esse meu personagem aí, eu não consegui alguém que parecesse com ele. Viu? Olha, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos. O trabalho é fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer e
gravar com um cangaceiro de Lampião que esteve aqui em 26, quando eu veio receber a patente de capitão. Também conversei com o irmão de Lampião, que estava presente quando o padre Cícero conversou com Lampião, na casa do poeta João Mendes de Oliveira. Outra coisa, a esposa a cunhada de Lampião também estava, também eu gravei com ela. E tinha uma outra pessoa que estava presente e que também deu as informações que eu pedi. Não havia isso de Lampião toda noite sair para conversar com o padre Cícero, de forma nenhuma. Por sinal que o padre Cícero, quando foi se encontrar com Lampião, foi à noite para se tornar, que ninguém soubesse. Olha, eu tinha mais algumas coisas para falar, mas eu não vou invadir o tempo dos senhores. Boa tarde. Jonas, eu acho que a grande qualidade do seu trabalho é desmistificar essa ideia que foi incutida em nossas cabeças, que religião é uma coisa e política é outra. Não, é mentira. Religião é uma outra forma de fazer política. Eu nasci no Crato e me criei aqui em Juazeiro do Norte, estudei no Salesiano, no Franciscano, e a gente teve sempre a imagem do Padre Cícero como uma pessoa que flutuava, como um santo, como um homem que, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, eu acho que você suscita isso, entendeu? E isso é muito bom. E eu acho que só quem sente o peso da exclusão sabe da importância que é uma cidade, a existência de uma cidade como Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, no meu entender, se insere no contexto do surgimento do Caldeirão, de Canudos, de Pau de Colher, aqui em Casanova, na Bahia. Então, veja só uma coisa. Nossos antepassados, e eu acho bacana isso, porque quando eu vejo esse trabalho, eu começo a me reconhecer, eu começo a voltar atrás, eu começo a me redescobrir e ver como eu sou. E eu sou dessa forma, eu tenho características desses meus antepassados, e isso é importante para a gente poder saber onde a gente está pisando e para onde a gente vai. Isso é importante a gente ver que Juazeiro do Norte era o lugar da oportunidade, era o lugar onde os excluídos tinham chance de ter acesso ao fruto do seu trabalho. Se vocês lembrarem em Deus o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, o vaqueiro trabalhou, tem direito à partilha e o coronel nega. Então isso existia abundantemente no sertão. Então, quer dizer, foi um lugar de oportunidades, foi um lugar onde eu vim do Crato para cá, para Juazeiro do Norte, em busca de melhores dias com minha família, e tivemos melhores dias aqui. Mas eu queria dizer isso para Jonas, parabéns, eu acho que os reajustes podem ser feitos e serão feitos. Tá, obrigado, viu, gente? Obrigado. Então, para encerrar, Aderbal Nogueira. Bem, eu queria só, já que a minissérie aqui tomou conta de tudo, apenas dizer ao meu amigo Marins ali que eu estou triste, porque ele vai ter que ir embora, porque a gente vai ter uma outra palestra aqui sobre as volantes. E eu acredito que vai totalmente contra muita coisa ao que ele falou. E eu queria muito que ele estivesse presente nessa palestra. Espero que fique para uma próxima oportunidade e lhe dar os parabéns pela segurança que você falou. E é bom que você disse, porque é uma coisa que eu também bato muito. E a gente tem que mostrar isso daí. Parabéns, viu? Obrigado. Então nós queremos agradecer ao Capitão Marins. Marins, ano que vem, né? Já sabe, né? Seu compromisso, né? E a partir de algumas reflexões próximas passadas, Renato Casimiro, também a partir também do que você provocou e Jonas corroborou, nós teremos do Cari Cangaço de 2012 um capítulo especial que vamos fazer um recorte para o Floro Bartolomeu, lembra daquela nossa conversa lá na Saraiva? E também sobre Zé Marrocos. Obrigado ao Sesc, Júnior e vocês que foram muito gentis conosco. Leva o nosso abraço ao Paulo, tá? Não tive a oportunidade de cumprimentá-lo.